Esse podcast é apresentado pela Copastor. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Maurício Santos. Eu sou a Bruna Valúrcio. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. O Brasil é um país conhecido por ser diverso e por uma falsa democracia racial, que promove discursos sobre uma sociedade inclusiva e sem preconceitos. Na prática, no entanto, caminhamos lentamente em direção ao desenvolvimento de um país que apoia a inclusão e diversidade. Podemos ver uma dessas manifestações no mercado de trabalho, onde encontramos um abismo social quando analisamos a educação e oportunidades entre negros e brancos. Esse resultado é refletido na formação e ascensão profissional de pessoas negras, que são incluídas em grupos de trabalhos caracterizados como sem necessidade de qualificação profissional e educacional. Esse impacto é visto em números, como o de que apenas menos de 5% do quadro de executivos do Brasil é composto por pessoas negras, sendo que esse recorte é ainda mais complexo quando a gente fala de mulheres negras, representando apenas 0,4% desse número. Apesar de sabermos que essa pauta deva ser trabalhada em caráter de urgência e estar na agenda o ano inteiro, novembro é um mês simbólico, para que a gente reflita sobre a desigualdade racial e estrutural do Brasil e quais as novas rotas que nós estamos fazendo para transformar esse cenário. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. No episódio de hoje, vamos falar sobre inclusão e desenvolvimento de pessoas pretas no mercado de trabalho com os nossos convidados Tati Nascimento, especialista em liderança humanizante e inteligência emocional, e Jairo Pereira, cantor, compositor, ator e multiartista. Vamos lá, gente, então, tudo bem? Aqui os nossos passageiros, vamos fazer a nossa apresentação, né? Vamos começar então pela Tati. Tati, que tipo de passageira é você? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, falando com o Jairo, a Bruna, o Maurício. Um prazer estar aqui no Saída de Emergência. Eu sou a Tati Nascimento, uma passageira nordestina, negra, de pele clara. Eu gosto de fazer a minha autodescrição. Eu estou aqui usando um vestido na cor fúcsia, tipo um rosa mais intenso. Estou usando brincos de búzios com uma pedra também pendurada, estou com os cabelos trançados, longos, e uso fones de ouvido na cor branca. Eu gosto muito de trazer essa minha paixão por mulheres em posições de liderança, mulheres com a caneta na mão para mudar realmente a história da sociedade, e tenho contribuído mesmo para que isso aconteça de maneira leve, através do autoconhecimento, através da autogestão e da autoconfiança dessas mulheres. Então, eu, como passageira, sou aquela que estou conectada com a história de vida das pessoas. Eu acho que quando a gente se abre para a escuta, a gente consegue co-criar muita coisa potente. Então, é isso. Bacana, Tati. E você, Jairo? Que tipo de passageira é você? Salve, salve, meu povo! É com muita felicidade que eu estou aqui, podendo trocar uma ideia. Eu vou falar um pouco minha audiodescrição aqui. Sou Jairo Pereira, sou um homem preto de 47 anos. Tenho uma barba que está começando a ficar levemente grisalha. Tenho dreads quase na altura dos ombros. Então, assim, um pouquinho abaixo da orelha, meus dreads. Uso óculos. Minha camiseta aqui, ela não chega a ser um fúcsia, mas é um vinho, uma cor mais puxada para o vinho. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não.
E eu sou um artista, me considero um artista multiplataformas, multimídia, desde muito cedo trabalhando a música, as artes cênicas, e aí com o tempo vieram os outros desdobramentos de arte para mim. Sou um pai, tenho 2 filhas, uma de 23, que já tá querendo casar, gente, e uma daqui a pouco vou, né? E uma de 11 anos, que também já é uma artista. E é isso, minha arte sempre foi baseada, pautada nos meus lugares de origem, sendo uma pessoa preta. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre o afeto, porque eu acho que é um meio de liga que pode possibilitar a humanização daquilo que nós somos ante uma sociedade estruturalmente racista que criou olhares para as pessoas pretas das piores formas possíveis. Então, acho que toda a minha arte, seja ela de qual natureza for, sempre é voltada para esse lado. É um prazer, gente, receber vocês aqui hoje, né? Sempre quando a gente vai fazer esse episódio, é muito legal a gente se ver, se reconhecer na história dos nossos convidados. E hoje, né, mais do que nunca, 2 grandes potências, né? E que, sem dúvida, vai enriquecer bastante essa nossa conversa. O propósito da nossa gravação, sempre no mês de novembro, é trazer assuntos relacionados à pauta, né, de racismo e tal, mas dessa vez a gente propôs trazer uma narrativa de falar sobre desenvolvimento, sobre carreira, sobre, né, a nossa parte que tem mais potência e que a gente também pode trazer isso como um assunto importante para se tratar nesse mês. E aí, iniciando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, nessa primeira pergunta, queria trazer, né, um pouco para a Tati responder, em seguida o Jairo complementar um pouco também, porque vai muito de acesso do que a Bruna trouxe na nossa abertura, né, esse número baixíssimo de profissionais que a gente tem em posições executivas, e diante disso fica a reflexão, porque mesmo com políticas de acesso à educação, o racismo histórico e estrutural, ele dificulta o desenvolvimento de profissionais negros. E aí eu queria saber um pouco, pelo ponto de vista de você, Tati, seguindo pelo Jairo, por que que isso acontece? Bom, a gente não pode falar sobre essa estrutura sem olhar a raiz disso, né? Então, a gente olha hoje profissionais capacitadíssimos, né? Mas trazendo para a introdução dessa pessoa no mercado de trabalho, a gente já analisando os dados de 2020, por exemplo, quando a gente percebe que mais de 70% dos jovens negros para acessar realmente o mercado, para se tornarem estagiários, por exemplo, né? 76% dessas pessoas negras, pardas, elas estão desempregadas, né? E quando eu começo a analisar isso e perceber as razões, eu não posso colocar isso na falta de capacidade, mas sim na falta de oportunidade, né? Então, eu acredito muito que falta nas empresas o olhar de que essas potências podem transformar, inclusive, as realidades financeiras, né? A gente sabe que empresas diversas têm muito mais lucratividade, né? E eu entendo que esse caminho é um caminho que a gente está trilhando lentamente, muito lentamente para o que poderia ser, né? Mas acredito que há um levante já acontecendo e olhando para potências, a gente já está deixando de se ver como ativo das pessoas para nos vermos como nossos próprios ativos, né? E a gente vai estruturar um pouco mais essa fala aí ao longo da nossa conversa, mas olhando para a nossa herança ancestral, nós somos... nossos ancestrais são pessoas muito potentes, né? Eu acho que a gente precisa realmente se conectar com essa potência para criar um ambiente ainda mais forte e transformar a realidade nessas empresas. Poderia complementar nesse ponto. Eu acredito que uma das coisas que eu acredito que levantaram muito essa potência, eu acho que também a gente vai poder discorrer disso, dentro desse quadro de racismo, de exclusão e de visibilidade, eu acho que as cotas, né? Eu acho que com a chegada das cotas,
e com a entrada de muitos pretos dentro das universidades, eu acho que isso daí também gerou uma qualificação muito grande e mais pessoas pretas buscando por sua história e buscando se colocar no mercado de formas mais criativas e impossibilitando o racismo de virar o rosto para essas pessoas e para essas potências também, né? Então isso daí vai acontecer, por exemplo, na minha área, dentro das minhas áreas de atuação, quando você vai ver mais diretores pretos, seja musical, seja de audiovisual, se qualificando e mostrando, né, as suas competências, assim. Então, são sempre caminhos, né, onde o estudo, o acesso vão conseguir liberar essas potências que já existem em nós, né? Levando para esse olhar, né, do acesso através das cotas, que é fundamental, uma vez que esse movimento acontece, que mais pessoas estão sendo capacitadas para acessar esse mercado, é muito importante que isso não pare aí, né? Então, essa construção tem que começar mesmo por políticas públicas que favoreçam esse acesso, mas eu acredito mesmo, como mentora em liderança para mulheres, eu vejo nas empresas o tanto que o impacto do não acesso gera nessas pessoas, inclusive quando elas já conseguem atravessar essa barreira, né? Quando elas conseguem acessar o mercado de trabalho, o impacto desse não acesso ao longo da vida vai impactar a autoconfiança, vai impactar essa vontade realmente da pessoa se candidatar para uma vaga e entender isso é para mim, né? Mas eu vejo como uma importante responsabilidade, né, das empresas de transformar essa realidade através de uma implementação de uma cultura realmente inclusiva, né? Então não dá para ficar só nas cotas, porque a gente já tem muita potência aí no mercado, mas precisa fazer alguma coisa para que esse número dos desemprego, por exemplo, ele realmente diminua. Ainda falando sobre, pegando o gancho, né, do que vocês falaram sobre, e a Tati lá no começo, sobre as potências e que empresas diversas, elas trazem mais lucratividade também, como que as experiências únicas das pessoas pretas, elas podem ser aproveitadas, né, como uma vantagem competitiva nos negócios e no desenvolvimento da carreira também dessas pessoas? Olha, eu gosto muito de pensar na não romantização dessas histórias, né? A gente sabe, a gente está falando aqui de potência, mas a gente sabe o preço que cada uma dessas pessoas pagaram e continuam pagando para ocuparem esses espaços. Mas é inegável que a diversidade de perspectivas, falando sobre um cenário predominantemente branco, né? E uma perspectiva de diversidade nessas empresas, né, nesses cenários corporativos, por exemplo, que é muito mais o meu lugar de entendimento ali disso, né? Isso vai gerar muito mais compreensão da realidade da própria empresa, das necessidades dos clientes, do entendimento de mercado. Então, utilizando desse olhar diverso dessas pessoas potentes, né, as quais a gente está falando aqui, eu acredito que há uma utilização muito positiva dessa diversidade para a construção de novos negócios, inclusive, né? Como eu falei lá no começo, é muito lucrativo e as empresas precisam entender isso, porque se a gente não conseguir mostrar esse valor financeiro, isso não vai mudar, porque o capitalismo é o que vai mover essas pessoas a tomarem algumas decisões, né? E não é só ético fazer esse movimento de inclusão, mas também é muito lucrativo para as empresas. Então, acho que a gente tem que partir por aí, nessa desconstrução. Sim, e no final das contas, o impacto é positivo para ambas as partes, né? Exatamente. E agora, Jairo, aqui vai uma para você, né? Trazendo um pouco para minha realidade aqui de um jovem periférico,
né? E quando a gente é pequeno, cara, a gente sempre sonha. Eu depois mudei o pensamento, não sei se a gente teoricamente sonha em ser o grande artista ou o jogador de futebol. A gente sonha em dar uma melhor qualidade de vida para nossas famílias e acaba tendo isso como exemplo, né? E das pessoas que ascenderam daqui de dentro da periferia, né? Da quebrada, sendo essas pessoas ou foi jogador de futebol ou um grande artista. E aí agora, né, trazendo para você, claro, a gente sabe que é a grande minoria que consegue isso e as pessoas que conseguem, a gente, né, tem essa admiração e, né, quer estar próximo, quer saber, quer pegar um conselho. E aqui vai essa pergunta para você, né, pelo ponto de vista de um artista que faz a gestão da própria carreira, quais que foram, né, os seus principais desafios? Quando foi o momento que você parou assim e resolveu decidir, falou, não, agora eu vou, né, vou ser um artista, vou fazer a gestão da minha carreira e vou para cima do meu sonho? Cara, é muito louco isso que você está falando, porque assim, é isso. Acho que para nós, pessoas pretas, principalmente dentro desse foco, se entender em determinados lugares, a gente tem que passar por uma barreira da autoestima, né? A gente sabe que com o racismo, historicamente, o que aconteceu aqui nesse país, especificamente, a nossa autoestima ela foi um dos pontos a serem minados, né? Então, quando você pega a história do povo africano, quando você pega as nossas histórias, a gente nunca teve questões com isso, com questões de autoestima, né? Então, e eu digo isso de África, eu ousadamente vou dizer porque a África é esse continente gigante. Eu acho que culturalmente essas questões, muito pelo contrário, né? A gente sempre teve uma ótima relação com o nosso ser, com o nosso corpo, com as nossas potencialidades. Mas dentro da realidade do racismo, uma das coisas que foram minadas foi isso, a nossa autoestima, como a gente olha para a gente, seja esteticamente, seja intelectualmente, seja em relação às nossas potencialidades, assim. E essa reconstrução de autoestima, eu acho que ela foi fundamental para que eu começasse a me enxergar e a achar que aquilo que eu tinha, que até então ninguém poderia talvez me incentivar, até por uma questão de mercado mesmo, né? Esses dias eu estava escutando o MVB, um rapper, ele falando, pô, minha mãe ficava muito mais feliz quando eu chegava com um dinheirinho que eu consegui vender uma coisa ou outra na feira do que com uma nota boa, né? Então, tipo assim, por quê? Por uma questão de sobrevivência, única e exclusiva. Então, eu acho que quando a gente começa a ter noção daquilo que somos e daquilo que a gente consegue entregar para o mundo, isso daí vai estudo, isso daí vai olhar para si. Eu acho que é quando a gente começa poxa, isso aqui eu posso. Então, para mim, foi muito isso. Eu demorei, mesmo já sendo artista, quando começa a dar meus passos de artista, minha vontade, num primeiro começo, eu achava que era um hobby, porque eu já era artista na escola, no ginásio, já desde o primário, já fazia muita coisa. Entrei na universidade de publicidade. Na universidade de publicidade, as pessoas falavam, Jair, tem o setor de artes cênicas daqui, você tinha que ir para lá, cara. Você vai gostar muito. Eu comecei fazendo como se fosse uma espécie de hobby. Não era tipo nem uma coisa que eu levasse a sério, por mais que todo mundo dizia. Quando passou um tempo, eu já tinha saído da universidade, já estava trabalhando, fazendo comercial, já fazia minhas coisas de artista, de música, e não me encarava como um profissional da área. Eu acho que tipo assim, eu levei um bom tempo, eu levei para eu entender aquilo que eu era e começar a falar assim, cara, eu vou investir em você, no caso eu, levaram uns 10 anos que eu já estava trabalhando como artista, achando que uma outra coisa ia acontecer, que eu ia entrar numa agência de publicidade, que eu ia fazer, até o dia que isso despertou em mim, que isso também veio com autoconhecimento, que isso também veio com, né, com a minha vontade de crescer nisso. E aí foi quando eu falei, não, peraí, eu vou me estruturar para poder ser o meu próprio empresário, porque, né, o povo preto aparecer empresário, isso daí é mais difícil. E assim foi começando a acontecer. Então, acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com a nossa autovalorização, né? Também.
E é interessante ouvir o Jairo falar sobre isso, porque passa um filme assim na cabeça, né? O tanto que a gente vai se afastando de quem a gente é de verdade para pertencer a determinados lugares, e a virada de chave que rola quando a gente se entende como essa potência, né? Quando a gente se entende como belo, quando a gente se entende como inteligente, como capaz, e começa a se posicionar nesse sentido, porque não basta você se ver, né? Você precisa realmente aprender, nós precisamos, né? Realmente aprender como falar muito bem de quem a gente é e sobre as coisas que a gente faz, porque há uma ideia que é incutida na nossa cabeça de que falar bem de quem a gente é prepotente, defender as nossas ideias nos torna raivosos, né, briguentos, mimizentos, né? E a ideia de quebrar esse lugar, né, de que você não pode realmente falar sobre quem você é, se tornar seu próprio empresário, sua própria empresária, e realmente colocar um posicionamento que te faça ser visto e bem visto e comentado pelas outras pessoas, é uma mudança de chave muito importante no que eu acredito como fortalecimento da nossa potência como negritude, né? Assim, sem dúvida. Hoje a gente faz uma análise, né? Eu pesquisando sobre o assunto também e a vivência, né? Que a gente tem, né? Como pessoas pretas, a gente melhor do que ninguém sabe falar sobre isso, né? Mas ainda que seja pouco, a gente consegue ver, né? Pessoas negras, né? Se destacando e liderando cada vez mais. A gente vê tanto na parte artística, a mídia, a gente tem, né? A gente vê as pessoas tendo mais acesso agora do que era antigamente, que a gente não via ninguém. Eu sempre, quando a gente fala sobre novelas, por exemplo, as pessoas sempre naquele papel de a servidão ou os escravos, né? Então, sempre com esse tipo de papel, e hoje a gente vê aí protagonistas, novelas de sucesso, como foi uma recentemente que teve uma novela da Sete, que eram só protagonistas negros, né? E foi um grande sucesso, assim, ninguém estava esperando. E de repente a gente vê que isso vem acontecendo muito mais. Mas quando a gente fala sobre empresas, a gente vê o destaque das pessoas, mas geralmente em projetos ou cargos que estão relacionados a algum tipo de, por exemplo, a questão do racismo, de minorias, né? Por exemplo, até na questão do governo federal, né? A gente não vê muitas pessoas pretas à frente, só quando a gente vê, sempre estão à frente desses tipos de ministérios, desses tipos de projetos, né? Falando sobre minorias, sobre racismo, mesmo, obviamente, a gente tendo pessoas com essa potência para ministrar outras coisas, juristas negros também. A gente não tem essas indicações para o STF, é muito difícil a gente ver isso. A gente teve um caso, mas a gente não consegue ter ainda essa representatividade no governo, por exemplo, quando não se trata desse tipo de assunto, desse tipo de pauta, né? E aí, como que vocês acreditam que essas barreiras podem ser quebradas, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas e como que essas pessoas pretas podem ser referências nos seus nichos, né? Não só falar sobre essas pautas e questões ligadas a minorias. Eu acho que uma das coisas, eu acho que só para abrir uma reflexão sobre isso, que eu gosto sempre de pensar na humanização. E falar sobre humanização dentro de uma sociedade estruturada pelo racismo, ela é mais do que fundamental. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre empresas, sobre qualquer setor, e a gente vai para os cargos de liderança, a gente está lidando geralmente, no geral, com pessoas brancas que tiveram seus privilégios em estudos, em estrutura de vida, né? E geralmente essas pessoas, que são geralmente classes mais abastadas, elas não tiveram convívio com pessoas pretas. Os convívios com pessoas pretas sempre foram em lugares muito subalternizados. Então, eu falo dessa humanização, por quê? Porque você pode ser um preto, uma preta, que você estuda, que você faz de tudo, que você tem um currículo excelente, que você conseguiu, inclusive, vencer várias barreiras, né, dessa desestrutura, aprendendo lá suas 2, 3 línguas, fazendo seu doutorado,
se tornando exclusiva nisso, só que você não está na mesa das lideranças. E você não vai estar na mesa das lideranças porque essas pessoas brancas, elas não reconhecem uma pessoa preta em seus talentos, por quê? Exatamente pelo condicionamento ante ao racismo, que faz com que essas pessoas, inclusive, nem vejam essas pessoas como potenciais, ou, pior, não vejam a necessidade, que daí entra na questão da meritocracia. Não, eu estou valorizando a pessoa pelo talento dela. Só que o talento dela, a valorização do olhar, que eu gosto de falar desse negócio da fenomenologia do olhar, que, tipo assim, tá no olhar. Se aquela pessoa vai olhar para uma pessoa branca, automaticamente ela já vai ver todos os benefícios da qual a sua própria cultura colocou elas ali. Vai olhar para uma pessoa preta, sempre vai atrelar para alguma coisa que ela é boa, mas vai querer exigir coisas. Uma pessoa preta, de repente, cara, pior que para mim, assim, vai qualificando essas pessoas, né? Uma pessoa preta, padrão, beleza, eu deixei entrar até aqui. Aquela pessoa preta já tem um dread, uma trança. Não, calma, isso daqui não é o nosso padrão, isso daqui não estava no meu meio, isso não sentou na minha mesa, isso não entrou na minha casa pela porta da frente. Então, eu acho que tudo isso acaba passando por toda essa questão estrutural, mas a questão da humanização. Enquanto não humanizarem os olhares para nós, pessoas pretas, jamais a gente vai conseguir chegar num lugar de equidade, não vai equalizar esse jogo. Eu estava lembrando agora, eu estive em São Paulo no final de semana, num evento, e eu participei da palestra da Vitor Martins, inclusive deixo aí a dica para que as pessoas sigam realmente um especialista em diversidade, inclusão, e também uma pessoa que está realmente transformando o cenário financeiro mesmo, né? Uma mulher preta e trans, modificando o cenário financeiro de grandes corporações. E aí ela fez um exercício sobre privilégios que eu achei muito interessante e que serve para todo mundo, né? Ela perguntou assim: levantem a mão, né? Se vocês quiserem fazer esse exercício também em casa, né? Levantem a mão, imaginando um aniversário. Você vai organizar o seu aniversário. E você pode convidar as 10 pessoas mais próximas de você para esse evento. Levantem a mão se você consegue pensar em mulheres que você pode convidar para esse evento. Aí as pessoas levantavam a mão, né? Agora, levantem a mão se você pode convidar dentro dessas 10 pessoas uma pessoa trans. E aí já começa a diminuir a quantidade de pessoas que estão com as mãos levantadas. E agora, pessoas PCDs. E aí ela foi trazendo esse olhar, né, para cada uma dessas camadas, né, de grupos que são minorizados na sociedade. No final, uma sala que tinha, sei lá, devia ter umas, sei lá, 300, 400 pessoas na sala, tinham 20 pessoas em pé com a mão levantada. É muito bizarro ver isso acontecendo, e é um retrato do que acontece socialmente, né? Quando o Jairo fala dessa humanização, para mim é sobre isso, o que é que a gente está construindo dentro dos nossos pequenos círculos, porque se isso não mudar dentro da nossa própria realidade pessoal, não vai adiantar fazer programas incríveis de inclusão nas empresas, porque essas pessoas vão acessar esses espaços e vão continuar se sentindo excluídas, né, nesse ambiente, porque a cultura desse lugar não se modificou, né, porque a mentalidade das pessoas continua a mesma. Tipo, muitos funcionários, conseguimos chegar a muitos funcionários pretos, mas não temos diretores pretos. Exato. Não temos CEOs, não temos, né, então chove no molhado. Na tomada de decisão ainda continua, né, sendo uma coisa que não é tão diversa assim. E agora, puxando para esse ponto de vista, né, de corporativo, mas para o campo de empreendedor. Começando pela Tati também e o Jairo em seguida, porque, né, vocês dois têm essa experiência e conseguem fazer sucesso nos seus ramos de atuação. Quais são os principais passos para promover uma educação empreendedora entre as comunidades de pessoas negras, né? E como isso pode impulsionar a criação de novos negócios? Olha, eu gosto de lembrar
que os nossos ancestrais têm muito da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, da liderança. E ao longo da história, a gente foi aprendendo a olhar muito mais para a escassez que foi as quais essas pessoas passaram do que a essas potências, né? O entendimento dessas habilidades, dessas soft skills que tanto a gente é ensinada, a gente tem que aprender como liderar. Vamos resgatar realmente essa referência de liderança, né? E eu fiquei lembrando sobre as ganhadeiras, né, na época do Brasil Colônia, das baianas de acarajé, que são a representação direta. Eu que sou baiana de Salvador, não posso deixar de falar sobre isso. E além de saber negociar muito bem, né, essas mulheres, elas eram muito bem relacionadas, elas conheciam pessoas influentes, elas conseguiam, inclusive, muitas vezes, negociar a alforria de outras pessoas escravizadas através do seu empreender, né? E a gente não pode perder isso, não deixar isso perdido na história, né? Então, para direcionar uma dica, um conselho para pessoas, né, empreendendo, eu diria para se conectar realmente com essa potência e se aquilombar realmente com pessoas que vão potencializar essa realidade, né? Eu estava falando sobre essas diferentes camadas e uma dessas percepções que eu vejo como mentora, principalmente falando de mulheres negras, é essa solidão, né? Essa solidão no trabalho, principalmente quando a gente vai, né, interseccionando mais, mãe solo, enfim. Há uma solidão no trabalho, há uma solidão nas relações afetivas, e é importante que a gente se aquilombe para não passar por isso sozinha, porque vai ser difícil. A gente está enfrentando uma estrutura que é pesada, né? E que nos adoece. E é muito importante que a gente aprenda a trabalhar a nossa própria inteligência emocional para não desistir diante desses cenários de desafios, né? E para isso é preciso se conectar com a potência e deixar essas histórias de escassez que querem que a gente fale só sobre isso, né? Uhum. Querem que a gente fale só sobre dor, sobre escassez. A gente precisa realmente furar essa bolha e mostrar o nosso protagonismo, né, nesse rolê. Muito bom. Muito bom. E só para complementar, né, um ponto sobre isso, Tati, que você disse, eu me recordei de uma história, né, um símbolo para nós que é o Luiz Gama, e da história dele traz muito essa questão de criar a comunidade como uma coisa estratégica, né? Exatamente. Faz parte, é uma agenda. Se a gente quer ter sucesso, quer chegar lá, tem que fazer parte da nossa estratégia. A gente entende que, poxa, muitas vezes a gente tem um emprego que é para garantir o nosso pão ali e tal, empreende no tempo extra e muitas vezes a pessoa, mas, pô, já estou fazendo tudo isso, como que eu vou ainda ter tempo para ir atrás de uma comunidade e me socializar, né? E puxando por esse ponto de ser um empoderamento estratégico do nosso povo, da nossa raiz, pelo ponto de vista que era uma época que as pessoas compravam a liberdade de outras para trazer elas para a comunidade. Exatamente. Então, aquilo ali formava um conhecimento, uma sabedoria coletiva que dificilmente a gente vai encontrar, né, fazendo uma jornada empreendedora solitária, né, que é o ponto que a gente mais vê do nosso povo. Não, eu acho, não, vocês falaram de forma maravilhosa, eu acho que Souza. E eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é empreender na gente. A gente também. É uma coisa que faz teu nome, né, Jair? Faz teu nome. Eu gosto de colocar aqui que, tipo assim, eu tenho uma jovem aprendiz, uma jovem não, uma infanto aprendiz. Minha filha Negra Rosa, ela tem 11 anos, né? E ela já é uma menina, pela família mesmo, por mim. A mãe dela é diretora, tem uma companhia de teatro, né? E eu tenho a minha carreira artística, multi. E aí ela é uma menina que ela vem criando muito interesse. A gente ainda dá uma segurada, não coloca em agência, não faz nada disso. Daí se pinta alguma coisa interessante, bate na porta, a gente,
Tá, dá para acompanhar? Então vamos. Mas sem muitas coisas. Mas tem uma coisa que eu sempre converso muito com ela, que é o seguinte, que é uma parada que também faz parte da minha vida. Eu falo, ó, minha filha, você gosta de arte? É 11 anos, né? Não estou falando isso como adolescente, estou falando isso da criança. Falei, então, tenta se aproveitar de tudo aquilo que está ao seu redor para você ir construindo as coisinhas que você gosta. Você gosta de desenhar? Ah, você gosta de desenhar no tablet? Então, vamos encontrar o melhor programa e tentar desenvolver o seu conhecimento em cima disso. Ela já gosta de editar os vídeos dela. Então, eu sempre incentivo e ensino ela a editar, porque também foi uma coisa que eu aprendi, porque eu entendi que eu não tinha dinheiro e não conseguia fazer um curso. Então, eu tive que aprender e buscar aprender para fazer as coisas para mim, coisas que eu não poderia pagar para outras pessoas fazerem por uma questão de possibilidade. Então, tem essa coisa que volta ali atrás, quando a gente se reconhece e se entende, isso é um caminho tão bonito, olha que coisa, né? A gente se descobrir, mas ao mesmo tempo a gente tem que passar pela questão do racismo para conseguir se encontrar belo, para conseguir se encontrar potente, para enfim começar um processo de empreender naquilo que somos. Eu estou falando isso daqui do ponto de vista de artista, né? E da minha carreira, e de como eu comecei a empreender. Levaram 10 anos para eu olhar para de deixar de fazer outros trabalhos que fossem para outras pessoas, para começar a olhar para o Jairo e falar assim: peraí, Jairo, ó, você precisa de vídeos, você precisa editar. Olha, Jairo, você precisa de fazer uma música, você precisa entender como você vai produzir essa música e como que você vai mostrar para as pessoas essa música. Né? Então, esses caminhos eles foram se construindo pela necessidade, pela potencialidade, pelo interesse e por saber que aquilo era necessário para que eu abrisse caminhos em direção às coisas que eu amo. Então, eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes nisso tudo, é você conseguir se ver o outro, o humanizar do outro e o nosso humanizar para a gente. Eu fiquei viajando aqui, né? Porque quando a gente fala sobre empreendedorismo, muitas pessoas que estão no modelo CLT não se enxergam muito nisso, né? Não se enxergam muito nesse empreender, mas tem toda a conexão. Quando você está dentro de uma empresa, você realmente tem que ter a responsabilidade desse intraempreendedorismo. Mas o que é isso? É vestir a camisa da empresa? É ser o crachá, né? Não. É preciso ser muito estratégico para ocupar esse lugar, né, no corporativo e entender que você está nesse lugar, nessa empresa, mas você não é essa empresa. E aí a gente conecta muito com a conversa que o Jairo começou ali sobre o empreender nas artes, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando somente dessa pessoa que tem uma empresa no nome dela e vai vender um produto, um serviço. Quando você está numa empresa, você também está vendendo seu tempo ali. Né? Então, as pessoas às vezes se enganam, e nas minhas mentorias eu falo muito sobre isso. Tá lá no LinkedIn, aí tem o nome da empresa em todo quanto é lugar, na capa do LinkedIn, na frente do LinkedIn, fala na descrição, tudo sobre a empresa e fala pouco sobre si. Então, isso é não empreender, né? Isso é não fazer o próprio nome. A gente está agindo com pouca estratégia fazendo assim. Então, para complementar essa fala aí faz teu nome, seja no corporativo, seja no empreendedorismo mesmo, né? Na sua empresa, enfim. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso como estratégia. Sim, e aí eu adorei a palavra que você citou, protagonismos, né? Então, falando sobre protagonismos, Tati, e falando sobre você, né? Você acabou de entrar para Forbes BLK, não sei se é assim que se pronuncia. Eu falo Forbes Black. Ah, é isso? Então, pronto, é Forbes Black. Então, conta pra gente um pouco como que é ser, né, a amplificadora das vozes negras no mercado de trabalho ao redor do mundo. Fala um pouco sobre isso e como que você chegou para entrar para essa lista aí. Olha, sinceramente, eu faço um trabalho muito intencional.
né, de aquilombamento. Lá em 2020, eu vivia uma realidade completamente diferente dessa que eu vivo agora, em 2023. Eu estava inserida num contexto completamente machista, racista, misógino, e eu não me dava conta disso porque o meu processo de sair da Bahia e vir para o Rio de Janeiro passou por um embranquecimento, né? Passou por uma desvalorização de quem eu era como pessoa mesmo para pertencer a determinados lugares. Quando eu me dei conta lá em 2020 do que estava acontecendo com a minha vida e do que, né, de onde eu estava direcionando, para onde eu estava direcionando o meu empreender, o meu viver, eu me dei conta de que eu estava perdida de mim mesma, né? E eu comecei a fazer uma faxina, pense numa faxina, redes sociais, dizendo não para determinados trabalhos, tirando mesmo do meu convívio pessoas que eram tóxicas para a minha autenticidade, porque eu acredito muito que a gente tem que preservar isso que é a nossa autenticidade, para a gente não se afastar de quem a gente é, né? Isso pode acontecer de maneira muito sorrateira mesmo na nossa vida profissional, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa ocupar determinados lugares, e é muito fácil a gente dizer sim para oportunidades que, na verdade, não nos potencializa, né? Então, eu acho que esse caminho da faxina me levou a ter contato com pessoas que realmente poderiam me ajudar a potencializar quem eu realmente era e não a me transformar no que o sistema desejava para mim. Então, eu comecei a seguir pessoas que eu realmente admirava, a me conectar com elas de maneira a mostrar o que eu poderia contribuir, não só o que eu queria delas, mas principalmente como é que eu posso contribuir, né? Então, para a gente participar desse rolê aqui, eu mandei uma mensagem para o Jairo. Jairo, que lindo que a gente vai estar junto, mas eu não conhecia o trabalho dele. Mas eu queria conhecer, né? Então, essa conexão, ela precisa acontecer de maneira genuína. Isso faz com que você seja chamada também para estar nesses lugares, porque se há um interesse genuíno de potencializar essas vozes, há espaço para que você entre e faça parte desse aquilombamento, né? Mas precisa partir de uma intenção sua. Isso não vai acontecer caindo do céu. Não é assim, tipo, a Tati tá sentada no sofá e de repente chega um convite da Forbes Black para ela fazer parte. Não é assim. Uhum. É você realmente se colocar e se conectar com pessoas para que isso aconteça. E uma vez que isso aconteça, usar realmente o seu poder, né, o seu poder de influência para trazer mais pessoas para esses lugares. Porque também é isso, né? Não adianta a gente ser a pessoa única nos lugares, nos ambientes, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Com essa potência. Então, para mim, é um valor, principalmente no que fala sobre mulheres e mulheres negras nesses espaços, o que eu posso fazer para trazer mais mulheres parecidas comigo para esses rolês. Então, para mim é uma felicidade estar na Forbes Black, estar nas Mulheres do Brasil sendo aceleradora de carreira, enfim, todo esse movimento, estar no Unesco Social Transcriativa também sendo aceleradora. Então, meu objetivo é sempre trazer mais para dentro desse movimento, para ascender socialmente, economicamente, financeiramente, enfim. Esse é o meu objetivo, né, estando nesses lugares. Muito bacana e faz muito sentido isso. E agora a próxima pergunta vai, né, de acordo com isso, Tati. Eu até vou começar pelo Jairo também. Mas é nesse sentido, a gente sabe que é importante a gente se aquilombar, a gente conhecer outras histórias, a gente trocar esses aprendizados. E aí, puxando um pouco, né, para o meu ponto de vista aqui, como, né, o morador da periferia e das pessoas que conhecem os empresários que atuam aqui dentro, a gente ainda vê, sabe, por tudo que a gente vive no nosso dia a dia, isso é comum, mas a gente vê pessoas muito isoladas, assim, né? Pessoa, poxa, antigamente a gente tinha aquela de, não, vamos escutar o conselho dos mais velhos, já passaram por isso ainda, sabe? Mas hoje parece que tá muito numa geração de, tipo, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, não, o cara ali, ele tem o comércio dele, ele tá com o segredo dele, ele não vai ensinar para ninguém, porque senão ele vai ensinar, ele vai perder, né? Não pelo ponto de vista de cooperação, mas muito mais para o lado de competição. Então, com isso, a gente vê uma certa dificuldade nas pessoas de
pô, se dispor a aprender com outra pessoa, né? Se dispor a ver uma pessoa que já caminhou o caminho que ela quer fazer e sentar e ouvir e se colocar numa conexão com essa pessoa, saber que é estratégico. Também da mesma forma que uma oportunidade não vai bater na sua porta, também o cara que está lá cheio de problemas, lá cheio de desafios maiores, ele não vai te chamar e falar, filho, vem aqui aprender que o pai vai te ensinar. Não, não vai ser assim. Então, né, como que a gente consegue colocar na cabeça dessas pessoas, né, Jairo, se você puder dar essa luz aqui agora, que é importante isso, é importante ela se colocar na posição de aprendizado, né? Eu costumo falar que um ensinamento que pegou muito para mim, que eu aprendi com um professor de um projeto social quando era pequeno, que é tão importante quanto a força que você tem para ficar batendo com o seu machado para cortar a árvore, é o tempo que você para afiar o seu machado para que ele bata e corte a árvore, né? Então, como que a gente consegue dar essa luz e trazer essas pessoas para, né, pensar estrategicamente que é importante ela parar um pouco, se conectar com essas pessoas e se capacitar mais para alcançar o seu objetivo? É, eu acho que uma das sofisticações do racismo histórico foi quando trouxeram africanos escravizados para dentro do Brasil e separaram essas famílias. E uma das coisas foi ir destruindo essas culturas, pouco a pouco, e colocando essas pessoas umas contra as outras e tirando as necessidades ou as características culturais desse povo. Eu digo isso por quê? Porque a gente sempre foi um povo, o povo africano. Você pega na história, por exemplo, um exemplo são os griots, pessoas mais velhas que detinham histórias de seus povoados, e essas histórias, quando passadas para frente, ajudavam as outras pessoas a não percorrerem os ruins caminhos, né? Então, daí ela, pô, sabia, o griot sentou ali com a gente ainda era pequeno, ele contou pra gente que se você for por aquele caminho ali, tem muito mais espinho. Então, se você passar pelo lado, ou se você usar aquela machadinha bem afiada, você consegue passar, né? Então, hoje, o que a gente vive na realidade de hoje é as pessoas, elas não receberam essas dicas, elas não têm, elas a cada vez menos sentem menos necessidade de recorrer. Por quê? Porque esses conceitos culturais, eles foram destruídos. Então, uma vez que você não acessa outras pessoas, você não acessa outros caminhos da sua própria vida. Então, eu acho que restituir isso, por isso que eu falo, a educação, ela é o ponto principal e primordial de tudo. Se a gente conseguir chegar no ponto de uma educação inclusiva, de conseguir abrir a cabeça das pessoas, para que elas consigam enxergar a necessidade das trocas, a necessidade de aprendizado, a necessidade da escuta, né? A gente fala da fala, que a fala é muito importante, né? A fala enquanto posicionamento, enquanto me entender no mundo, enquanto me colocar, mas a escuta, ela também é muito importante, né? Tem muita gente querendo falar muita coisa e escutando bem pouco. Muita gente querendo falar de coisas que acham primordiais, mas não escutou o vô, não escutou a avó, né? Não quis ir no. Que nesses dias eu tava falando com um sobrinho meu, e ele falando esse negócio de marcenaria legal, né? Poxa, na época que eu peguei lá, ele tava trabalhando com o senhorzinho pegou ele para trabalhar, ele ficou lá 6 dias. Só que o que ele conta desses 6 dias é muito louco hoje, passado um bom tempo. O que ele conta, ele fala, nossa, e o tiozinho me pegou lá e ele me ensinava as coisas. Ele não teve paciência. Por quê? Porque a geração de agora, ou o mundo que a gente vive, é um mundo de velocidade, onde a escuta ela acaba ficando em último lugar. Você vai perder as oportunidades porque você não soube escutar, porque você não soube olhar para aquilo como uma oportunidade. Então, eu acho que essa conscientização da importância do nosso olhar, da nossa escuta, isso daí é demais. E olhar para ao nosso redor e saber que, tipo assim, cara, tem muitas experiências que estão ao meu redor, que elas são dadas todos os dias, mas eu não pego, né? Eu não vejo como oportunidade. Por quê? Porque a ideia
como que é isso daí? Prosperidade, ela está num lugar extremamente artificial aquilo que somos. Né? Então, eu acho que olhar para si, olhar para os seus caminhos ancestrais, olhar ao seu redor, olhar para as pessoas, escutar, eu acho que é um bom caminho também para abrir essa cabeça, para que a gente possa evoluir, né? Através da troca. Chega a dar uma suspirada, assim, né? É que, Assimila. é que a gente ouve, né? E com certeza vocês, mas tudo que vocês estão falando, tudo que a gente está conversando leva a gente para lugares assim, né? A gente faz uma análise da nossa vida num todo, vem desde a infância até o que a gente passa nos dias de hoje, como a gente tem administrado as nossas vidas, né? As nossas carreiras, já que a gente está falando sobre isso. Então, não sei o mal, mas eu tô aqui fazendo assim várias análises, tá sendo um divã para mim aqui também. Preciso compartilhar isso com vocês, porque além do papo, mas além da curiosidade e das questões que a gente traz aqui, como uma conversa mesmo para compartilhar isso, mas tem sido, tá sendo muito enriquecedor. Eu preciso falar isso para vocês, tá? E aí, aproveitando, como mulher preta, né? Aproveitando que a Tati está aqui, eu preciso perguntar para ela, né? Como que a falta de representatividade ela afeta na progressão na carreira das mulheres pretas, né? E não sei se soluções, mas como que a gente pode tentar garantir uma posição mais justa, igualitária, entendendo em que local a gente está e como que a gente pode tentar colocar isso em prática? Primeiro, a gente não pode sonhar com aquilo que a gente não consegue ver, né? Eu acho que a importância da representatividade para todos, né? É um lugar mesmo de saber que é possível, se alguém chegou até ali, eu também posso conseguir, apesar de não ter muita informação de todos os passos, né? E por isso é tão importante essa escuta, né, que o Jairo trouxe, e aprender com quem é nossa referência, enfim, buscar boas referências. Eu acho que o principal caminho para esse rolê é se questiona, se questiona mesmo. Quem são as minhas referências, né? Quem que eu estou ouvindo? Quem que eu estou acompanhando? Porque nesse contexto de redes sociais, tem muita gente falando muita coisa, né? E às vezes essas coisas que são ditas não se encaixam no teu contexto, na tua realidade. Então você pega a tua régua e coloca num lugar inalcançável, porque essas pessoas no que não é visto, né? Imaginando um palco, o que não está ali visível nesse palco são os bastidores, e os bastidores ninguém quer mostrar. E às vezes a gente fica fazendo essa métrica, né? E utilizando métricas de vaidade para que a maioria das pessoas fazem isso, principalmente nas redes sociais, elas estão sem grana, sem autoestima, sem saúde mental nos bastidores, mas passam uma imagem distorcida que prejudica muito a saúde mental das outras pessoas. Então, eu acho muito importante que a gente realmente, como estratégia, seja olhando e se questionando realmente quem são as nossas referências e usar essa comparação que é natural dos seres humanos, né, para se potencializar e não para recuar. Então, o que você faz com essa comparação que vai acontecer? Eu olho para as minhas referências e me comparo. Poxa, eu estou aqui, ela está lá. Como é que ela chegou nesse lugar? É transformar essa boa vontade ativa em ação efetiva, na verdade, né? Então, dentro desse contexto da representatividade nas lideranças, o caminho que eu tenho feito e tenho ensinado às minhas alunas é justamente aprender com quem trilhou esse caminho, fazer mentoria, se abrir realmente para o aprendizado, porque só assim a gente vai realmente quebrando barreiras, tendo apoio, né? Tendo alguém para trilhar junto, porque não é um caminho fácil. São muitas camadas que a gente precisa transpor para chegar nesse lugar, né? Para chegar nesse lá, que ninguém, né? Cada um tem que dizer qual é esse lá, né? De acordo com o próprio contexto. Igual a Bru disse,
cada uma a gente vai refletindo por aqui também, vai acabar respondendo na nossa cabeça. E aí eu agora me peguei, queria, né, aproveitando até esse ponto que você trouxe, Tati, esse desafio que tem na nossa vida e tal, e que, né, de um tempo para cá, parece que, né, a gente está vivendo esse momento, né, de problemas emocionais, ansiedade e tal, depressão, e parece que agora tão importante quanto o QI, né, que é a inteligência ali, o conhecimento da pessoa, passou Eu a ser o pensei que era QE. quem indicou. É, também, né? Eu também pensei. Deixa no bastidor essa daí, né? Deixa no bastidor. Mas trazendo por esse ponto de vista de que sem a sua inteligência emocional ali, você não consegue ter a calma e a paciência para acessar a sua inteligência, né? O conhecimento que você tem, passou a ser um ponto forte para o nosso povo, para que tem a nossa origem, que é mais sofrida, que é, né, de periferia, cheio de obstáculos e tal, trabalho, casa, a gente sabe que passa por muitos desafios na vida até chegar lá e que isso talvez passou a ser um ponto forte da nossa história, né, de que, poxa vida, eu já passei tanta coisa na vida que não vai ser um probleminha desse agora que vai me desequilibrar e eu vou ter ali a inteligência para saber como lidar nessa situação. Então, como que a gente pode, né? Eu tenho muita dificuldade em explicar isso aqui, né, na quebrada para o nosso povo. Como que eu posso explicar? Falar, olha, sabe, né, essa vida tão louca que a gente teve até agora, isso passou a ser um ponto forte. Como que a gente traz isso, né, pelo ponto de vista de que é sim um ponto forte dessas pessoas, que isso pode empoderar elas a buscar o conhecimento que hoje, né, a gente tem o acesso, é um pouco, né, mais fácil do que antes, e que isso pode ser um diferencial para elas buscarem uma vaga ali, uma posição de destaque na empresa. Jairo, você quer falar? Ó, eu Eu passei a bola para ele. a gente passou pela questão aí também de saúde mental, da saúde mental de uma população. A gente está fazendo um recorte aqui de pessoas pretas. Eu aqui no meu lugar de fala de homem preto, eu sei que um recorte muito absurdo de níveis de depressão e suicídio está entre os homens pretos, os jovens meninos pretos. A gente vem vendo casos, inclusive, terríveis acontecendo. Por quê? Porque eu acho que a gente vai. Eu acho que isso entra em vários assuntos que a gente teve, que é você tentar performar algo que não é da sua natureza, porque você não conhece a sua natureza. E a partir do momento que você não conhece a sua natureza, você não valoriza o ser que você é. A partir disso, você fica perdido buscando lugares onde não te cabem. Voltando historicamente, uma das coisas também foi destruir o nosso psicológico, né? Então, a partir do momento que você não gosta da cor da sua pele, você não gosta da cor do tamanho dos seus lábios, a textura dos seus cabelos, você não se enxerga e você tenta projetar aquilo que você é em cima de uma realidade a qual foi posta para você, que são pessoas brancas. Eu costumo dizer que, tipo assim, o homem preto, o que acontece com o homem preto dentro da sociedade, a gente pode colocar para as pessoas pretas no geral, que é dentro de uma sociedade onde a gente foi totalmente violentado pelo racismo, pela escravidão, pela indigência, pela fome, pela miséria, colocados nos guetos e essas paradas todas, a nossa referência de prosperidade são pessoas brancas. E aí, então, a gente vive o quê? Tentando se colocar nesse lugar, só que esse lugar não te pertence. Por quê? Porque você será sempre excluído, você nunca vai chegar ao ponto de excelência. Então, por isso que a gente volta de novo. Quanto mais você se conhece, quanto mais você busca conhecer a sua história, quanto mais você olha para si de uma forma de compaixão e de uma forma de reconhecimento, isso vai o nosso tema, as potencialidades que a gente tem. Porque a gente vai olhar para aquilo que, de fato, tem a ver com os nossos caminhos. Eu não vou ser um gavião
achando que sou uma galinha e que não saio do chão. Eu vou entender que eu sou um gavião, eu vou entender que eu sou um leão, né? Então, essa sociedade, o racismo fez com que o leão se sentisse um gatinho, que olhasse para si enquanto gatinho. Então, eu acho que as nossas grandes buscas, acho que hoje a gente fala muito sobre saúde mental, e falar sobre a saúde mental do povo preto é passar por todas essas questões. Então, é necessário buscar ajuda. A gente não foi criado, por exemplo, culturalmente, a gente não foi criado para terapia, né? Eu vejo minha mãe, isso daí é coisa para gente maluca, não, e tal. Então a gente não vai buscar terapia. Então você vê pessoas brancas abastadas, você vê lá desde novinho tá tendo terapeuta, tá tentando cuidar da cabeça, Para sabe dessa lidar com o importância. tanto de dinheiro que tem, não sabe o que fazer com o tanto de dinheiro. Para lidar com tanto de dinheiro, com os bens, para ter cabeça para permanecer a estrutura de seus bens. Agora o povo preto, não. Isso é pouco falado sobre a saúde mental. Um homem buscar, homens pretos buscarem cuidar de ir num médico já é uma coisa difícil. O básico, né? O básico. A saúde mental da pressão de pessoas que são subalternizadas a pontos que durante anos, milhares, centenas de anos, quer dizer, centenas de anos nessa terra foram mão de obra para trabalhos braçais, pesados, aonde a sua humanidade não importava, só importava se você ia carregar aquele peso e levar dali para lá 100 vezes. Eu tenho questões, não para pensar sobre isso, senão você não rende. A gente vive numa sociedade que lucra com desamor. Uhum. A gente vive numa sociedade que lucra. Quanto mais você se acha incapaz, quanto mais você se acha feio, feia, quanto mais você se acha desamado, a sociedade ela ganha. A sociedade opressora, ela vende para você soluções que não vão sanar as suas questões, mas vão fazer com que você gaste. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para isso e a gente começa a ver que, tipo assim, caramba, não, peraí, eu não sou uma marionete do sistema. Eu tenho autonomia sobre aquilo que eu sou. Eu preciso melhorar a funcionalidade da minha cabeça, do meu espírito, do meu ser, do meu corpo, para que eu renda para mim. E que assim eu possa gerar os meus empreendimentos de forma saudável, para que eu consiga fazer com que a minha vida siga num fluxo saudável. Então a gente vai precisar o quê? Quebrar um monte desses paradigmas que foram criados para a gente e a gente começar a se olhar com compaixão mesmo. A gente não está acostumado a se olhar com compaixão, se amar. A gente fala muito de auto-amor, mas a gente não se ama. É mais fácil a gente, numa sociedade que lucra com uma idealização de amor, a gente ama o outro, a outra. A gente quer o amor do outro, da outra. A gente não oferece isso pra gente. Então, se olhar com compaixão, se olhar com carinho, se olhar com amor, é também saber do cuidado que eu preciso. Né? E eu acho que isso daí é um caminho importante para que a gente consiga dar voos muito altos, ser o gavião, a ave de rapina que voa alto, né? Acho que isso que é importante. Eu vejo também essa coisa de quebrar um pouco essa imagem do eu preciso dar conta de tudo, né? Porque há uma expectativa muito pesada, né? Sobre pessoas negras, né? Mulheres e homens negros de uma maneira geral, de que essa pessoa é forte, de que ela é resiliente, né, de que ela consegue carregar peso. Então, isso tudo são construções históricas que nos levam para um lugar de uma série de problemas, né, problemas físicos, emocionais, mentais. Eu acho que quebrar essa couraça do preciso ser forte o tempo inteiro, preciso aguentar o tempo inteiro e silenciar as nossas próprias necessidades faz parte desse processo de inteligência emocional. Então, muito mais do que tá na quebrada e entender que você pode tudo, é entender como fazer isso de maneira estratégica, preservando a minha autenticidade, a minha identidade, e sem
me rasgar para continuar sendo ativo de outras pessoas, né? Então, a gente realmente precisa olhar para esse lugar de, tá, eu quero alcançar esse objetivo, mas eu preciso colocar num equilíbrio, numa balança, aquilo que é realmente importante para a gente, para nossa sobrevivência mesmo, né? Supervivência. Supervivência. E aí, pessoal, o papo tá maravilhoso, assim, ficaria aqui horas, mas a gente tem um tempo. Nós geralmente, quando a gente finaliza, a gente vai caminhando para o final, a gente pede uma mensagem final, mas eu acho que tudo que vocês falaram aqui nessa última pergunta que o Mal trouxe serve como mensagem final mesmo, né? Para a gente se reconhecer, para a gente entender quem somos, para a gente entender quais são as nossas potências, como que a gente pode administrar isso, cuidando da nossa saúde mental também, que é super importante, né? E então eu vou deixar isso como mensagem final, porque eu acho que vocês falaram muito legal aqui no final, complementando tudo que foi dito até aqui, então, e agradecer, né, pela participação de vocês aqui nesse voo. Mal, quer finalizar com alguma coisa, fazer algum complemento? Não, que isso. Brilho nos olhos. Assistam no YouTube para ver o brilho nos olhos. É isso mesmo. Então, gente, muito obrigada pela participação mais uma vez. E você aí, curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos, voe junto com a gente. Nós chegamos ao final desse voo. Não saia da janela e aguarde os próximos episódios. Obrigada!